Olá, investidor. Meu nome é Wagner Cartano. Inicio agora o programa Radar 25 graus aqui em São Paulo, 10 horas e 52 minutos, dia 22/11 de 2022. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Um dia histórico na Copa do Mundo. Estava aqui olhando a tabela. Agora jogam Dinamarca e Tunísia. O meu palpite para Dinamarca e Tunísia: Dinamarca 1, Tunísia 0. Vamos fazer o racional do YouTube, colocando o mini índice aqui na tela. WinZ22. Eu acabei de gravar o Reader e eu falei em compra, né? Então eu vou falar a mesma coisa sendo coerente. Então essa região de 110, 660, 670 é uma boa oportunidade no meu entendimento. Existe um pouco mais de pressão na ponta compradora e acredito que até o fim da gravação o mercado esteja perto ali dos 111 mil pontos, talvez até acima. Então vamos falar agora compra, né? Então seria uns 360, 370 pontos. Um day trade curto até o fim da gravação, mas eu acredito que pelo fato de ter um oco, uma LTB de uma cunha, que inclusive o alvo é 121.605 para o curto prazo, eu penso que vai renovar a máxima de hoje ainda no período da manhã, sendo essa máxima 111.425. Então vamos lá. Eu vou atender agora os queridos alunos e alunas aqui pelo YouTube. E pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, são todos muito bem-vindos e principalmente atuem na área de comentários. João Vinícius, boa semana, querido Wagner. O WinZ que se encontra no 110 tocando fundo quase fora da banda inferior, indicando uma possível reversão para uma alta mais forte. Creio que podemos ter uma semana provavelmente altista, né? Chegando a 114, 115, por exemplo. Que Deus ilumine a todos nós, caríssimo. Eu acho que sim, João. Primeiro que nós temos drivers muito fortes, né? Principalmente a PEC e essa questão do Ministério da Economia, ou Planejamento, Fazenda, enfim. São drivers capazes, né, se tiver alguma boa nova, de trazer o preço realmente de forma intensa para cima. Segundo, nós temos tem um ombro cabeção invertido no gráfico, a neckline aqui 110, 111 e 110, ou de repente a gente pode considerar também o pico, né, 111.425. A questão é que se a cunha for vencida, tem muitas barreiras antes do objetivo final, mas aqui é o alvo realmente da figura, né? Então, é isso. A simetria curta fala em 112.455. Aí tem aquela questão, né? Será que o fato de o mercado americano estar fechado quinta e trabalhar praticamente meio período na sexta é bom ou ruim? Depende. Depende do sinal que a gente tiver aqui no Brasil. Ok? RP Dante, boa noite, mestre. Outro excelente vídeo, muito obrigado. Mestre, considerando o sinal deixado por Eduque 13, valeria uma entrada considerando a aspiração da máxima do pregão dia 22/11? Vamos lá então. É uma empresa do setor educacional, nós temos esse ativo em carteira. Deixa eu apagar. Tudo que não é essencial eu costumo apagar, senão fica um gráfico muito bagunçado. Bom, nós temos um fundo anterior a 11,48. O primeiro passo seria trabalhar acima dele. Há um sinal de equilíbrio, a gente percebe praticamente a mesma mínima nas últimas 4 sessões. E o ponto-chave seria 12,77. Mas para quem gosta de entrar no início do movimento de forma embrionária, aqui tem um gap de medida entre os dias 9 e 10 de novembro. Então, como o candle de hoje está marcando a mínima do movimento, a própria aspiração da máxima de hoje, a 11,67, seria um setup de compra.
E como a mínima anterior é 11,48, para quem é mais ousado, poderia comprar a partir do primeiro negócio a 11,49, um centavo acima. Uma entrada mais ousada, porém também bastante promissora. Ok? Então comentem aí, participem, assim nós interagimos, aprendemos juntos. Deixa eu ver quando terminou o primeiro tempo aqui, Dinamarca e Tunísia. 0-0. Eu vou tentar assistir pelo menos um pedaço desse jogo aqui às 13 horas e da França também. Então, o mini índice é isso. Nós temos aqui o gráfico do mini dólar, né? O mini dólar está de lado em relação ao fechamento anterior. O sinal de topo, na minha opinião, é forte porque houve um rompimento falso de 5.504 e 500, também do 5.443. Aqui esse candle marcou fora da banda, dentro da banda, e é uma simetria em A em andamento com alvo 5.044. Praticamente o único suporte que tem entre o preço atual e o alvo, não que vai chegar num dia ou dois, mas em alguns dias, talvez uma semana, mais que isso. E reforça a minha ideia, um gap de medida. Provavelmente aqui nós temos um gap de medida na tela. A gente gosta de observar o intraday, né, que possibilita, digamos assim, estudar o ativo nas suas entranhas. Existe um zigue-zague descendente, um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Aqui não é uma cunha, é um alargamento, né, porque existe uma distância maior entre as retas conforme houve o avanço de preços. E foi perdida, né, a linha inferior, então pode ser um movimento truncado, mas ele é predominantemente baixista. O que me chamou a atenção, eu falei inclusive agora há pouco no estudo que eu fiz no Reader, é o milho. O milho está amparando-se na média de 5, rompendo a média de 21, isso projeta um teste de 92,70 no curto prazo. Aí eu trago aqui para estudarmos o DI1F25. Está brigando no topo anterior 13.515. Está acima, então a compra predomina nesse momento. Se ele fechar pelo menos 2 pregões abaixo dos 13.515, a média de 21 será questão de tempo. Deixa eu passear aqui um pouco pelos noticiosos, para ver se temos algo relevante. Ó, o BS, recomendação de Petrobras de compra para venda e corta preço-alvo para 22. Vamos ver a Petro aqui. Aí só não fica claro, eu acho que deve ser ação, se é a preferencial ordinária, enfim, mas de todo modo, né, tá 22,88, né? Aí é um negócio até meio bobo assim, né? Quando você tem esse tipo, tá praticamente no preço do ativo. Pô, os caras querem fazer um trade, né? A Petrobras, pessoal, desde lá de cima eu já falava que eu não compraria, né? Quando ela tava 33, 32, 30. Agora, a 22, 23 reais, para quem tem uma visão de médio prazo, eu acho que faz sentido. Mesmo porque, se a gente tiver boas novas em relação à composição de ministérios e PEC da transição, como ela tem uma ligação muito forte com o governo, a tendência é apreciar isso, mas é aquela história. Uma coisa é comprar 22, uma coisa é comprar 33, 33 e pouco, né? Aqui ela está mais descontada. Muito mais, né? Ó, tem alguns trechos interditados aqui, eu estava lendo hoje de manhã, mas não é nada que eu acredito. Eu falei sobre isso na live ontem no Instagram, que seja algo sistêmico, que se espalhe, nem nada do gênero. Ó, pague menos, propõe trocas no conselho, sai sócio da General Atlantic, entram 2 CEOs. Eu vou estudar o ativo, até fiz um resuminho no informe cenário, porque é um fato relevante. Nós temos a ação em carteira, inclusive. Reage de forma tímida, então sem grandes novidades. IBOV, então vamos lá. Toma um pouquinho do meu energético.
O Ibov, na minha visão, será guiado por esse alargamento, a tendência é buscar a parte superior aqui, entre o final de novembro e início de dezembro. A gente pode até traçar um alvo, 120,039, 120,040, vou arredondar. Temos forte volume nos últimos dias. Ombro, cabeçal, ombro invertido, rompimento falso de 108,515, fora da banda, dentro da banda. E o Bova 11, ele naturalmente, né, tem um desenho parecido. Esse gap aqui eu já paguei umas 2 vezes, ele volta, ele é o Jason, lá do filme. Você apaga, ele volta no dia seguinte. Então, ombro, cabeça, ombro invertido. Eu falei sobre isso hoje no Informe Cenário. Primeiro, né, nós temos um padrão da alavanca. Padrão da alavanca, um eixo de W a 107,78 com alvo a 110,43. O que é interessante aqui, que é algo comum ao mini índice, ao Bova 11, ao mini dólar. O que é importante é que é o eixo de um W maior, cujo alvo é 115,91. Então isso é fantástico. É aquela história do padrão micro e macro, que é uma das máximas da nossa metodologia. B3 SA3 na tela. A B3 SA3 ela materializa a minha teoria de assimetria. A minha teoria de assimetria, ela diz o seguinte: às vezes você tem um ativo com bons fundamentos, liquidez, com uma volatilidade legal que proporciona, né, uma exposição que traz consigo um potencial de movimentação rápida, célere. E ela está, por exemplo, negociando a 16. Aí não é interessante, está longe da média, perto de uma resistência. Inclusive, ela cumpriu o movimento, né? O alvo da movimentação é 16,04, ela fez máxima em de 15,98. Agora, o ativo a R$12 é interessante. Fora da banda, dentro da banda, pico de volume, martelo com a máxima a 12,11 sendo acionada. É um setup de compra, né? Análise técnica pura. Provavelmente é por causa de dividendos aqui distorce o gráfico, então aproveito para atualizar os estudos em BBS3. BBS3 separa o joio do trigo, fundo anterior a 35,19. Se ela trabalhar acima de 35,19, ela anula, ela neutraliza esse pivô de baixa, porque topo, fundo, topo. Há uma simetria curta que remete a 35,96, cujo rompimento projeta 39,07 aqui em cima. Pessoal, eu fiz a live, eu comentei esses dias, quando mais de 3 pessoas assim me perguntam alguma coisa, geralmente eu respondo de forma coletiva. O pessoal me perguntou, eu recebi via Facebook, via direct e tal, o pessoal da minha equipe viu lá no Facebook e me avisou, eu vi no direct e no domingo o aluno perguntou por e-mail se eu realmente sou filiado ao Partido Novo. Sou filiado ao Partido Novo já há muitos anos, praticamente desde o início. Nunca neguei. Sou filiado, contribuo mensalmente. Acompanho tudo que o partido faz online, então sou sim. Essa informação ela é fidedigna. Aí um dos alunos perguntou, poxa, mas se você é filiado ao Partido Novo, por que você votou no Emael no primeiro turno? Porque o meu voto é livre. Por isso. Eu fiquei em dúvida entre como não tinha o cabo da Ciolo para votar, eu fiquei em dúvida entre o Emael e o Padre Kelmon, mas o Emael foi mais convincente. Eu votei no Padre Kelmon. Votei no Emael.
BBDC4 está desenvolvendo um provável pivô de alta. Pena que o Emael não foi para o segundo turno, achei que ele iria. Então nós temos aqui 16 e 14, que é um fundo anterior. Esse topo aqui 16,02, são os dois pontos a serem vencidos, um para acionar pivô e o outro para vencer o fundo anterior como resistência, né? Tanto que houve comando, né? Eu compartilhei, eu não comprei muito não, mas comprei uma certa quantidade em Bradesco aí, inclusive na semana que nós tivemos a imersão. Aí trago, queridos, aqui Itaúsa para nosso estudo e apreciação. Itaúsa é muito difícil, Itaúsa tem um padrão claro assim de compra, um padrão bastante atraente, mas ela tem no momento, é uma simetria em V. Primeiro, tem um gap para atrair o preço como um imã, um padrão do farol. Fora da banda, dentro da banda, um martelo acionado rapidamente, né, a máxima 8,77, é uma simetria em V. Então temos aqui uma simetria em V. Então até para um trade rápido, geralmente aquela ação com o DNA, né, mais de posição, alguma coisa do gênero, mas nesse caso aí ela até justifica um trade, um giro, alguma coisa do gênero. Só para voltar aqui no mini índice, né, lembrando que a gente tá com 95 e 96 com alguma coisa de acerto, desde dezembro do ano passado, racionais do YouTube. Eu comentei com o mini índice ainda durante a gravação, a gente falou em compra ali a 110 e... acho que foi 110 e 300 e alguma coisa, eu nem me lembro no início. Eu falei que ele buscaria 110 e 600, 110 e 650, bingo. Então, para o day trade curto, né, tá entregue, já tá até acima do alvo, mas eu acho que vai além. Lembra, eu comentei que... eu não lembro exatamente o ponto, mas eu falei que durante a gravação atingiria pelo menos... eu não lembro qual foi o ponto que a gente falou de entrada, mas eu falei que atingiria pelo menos 111, né, até o fim da gravação, e atingiu, ó. 111,145. Então tá feito aí. Tem uma pequena simetria, né, praticamente um U, que remete a 111,425. Provavelmente ainda de manhã vai renovar a máxima. Ou logo após a abertura do mercado americano, enfim, ou um pouco depois da abertura, mas o 111,425 deve ser testado ainda hoje, essa região. Então vamos lá, eu falei de Itaúsa. Aí temos na tela YouTube 4, uma situação francamente compradora. Quando você ficar na dúvida se visualmente tem um gap, por exemplo, aqui não tem, né? Mas aqui, por exemplo, tem, ó, eu vou explicar por quê. A mínima do dia 8 do 11 foi 29,20, a máxima aqui 29,07, então tem um gap. Esse gap deve atrair o preço como um imã padrão do farol, desde que o movimento seja um movimento de inflexão, firme. É curioso, né? Parece relacionado ao mastro bandeira, tem uma redução de volume aqui. Se romper as máximas recentes, região de 27,15, e houver acréscimo de volume, fortalece a nossa ideia de teste dessas máximas recentes. Aí eu trago aqui posteriormente Sambi 11. Sambi 11 é um ativo muito enrolado, parece a EBR CR6. Tanto que ela saiu da nossa carteira, né? Um movimento, é difícil, né, entender exatamente as motivações, a gente estudou o balanço, então nós decidimos sair, não vejo como uma... Hoje seria a minha última opção do setor bancário, dos grandes bancos. BPAC, pelo contrário, eu vejo como uma belíssima oportunidade. Eu não duvido, pessoal, que se o mercado tiver boas novas em relação à PEC, Ministério da Economia, BPAC volte aos R$30 em poucos dias. Acho que tem essa possibilidade, bastante factível. E aí o IFNC, que é o índice do setor financeiro, deixa eu só ver quanto está o jogo aqui. Zero a 0, vai ser 1-0 para a Dinamarca. Então,
O IFNC assimetria indica teste de 12,047, mas assim, o que fortalece uma simetria? Se tiver acréscimo de volume, principalmente um avanço, digamos assim, voraz em relação à média de 21. Índice de materiais está com cara focinho, orelha de fundo, acima de 5,838 fortalece a nossa visão e interpretação dessa possibilidade. O imóvel ontem rasgou o gráfico, acionando de vez o martelo a 672,75. Deve romper 712,32 e avançar em relação à média de 21, é o cenário mais provável. O índice de consumo é sempre um termômetro importante, né? O setor que responde mais rapidamente às movimentações de dólar e juros. Depois vem o setor bancário. Então, é uma configuração de fundo meio xoxa, tímida, anêmica. E o ponto é 3161, que separa o joio do trigo, porque é a cabeça máxima do martelo. Índice de energia. Como eu comentei anteriormente, é o primeiro setor, geralmente, por causa daquela teoria do flight to quality. Muito forte o candle de ontem, hoje está na parte superior subindo, rompendo média de 21, isso é fantástico. Claro, né, a movimentação do setor de energia ontem falou muito alto, vide Copel, Sanepar, Semig, enfim. E aí chegamos aqui no Small 11, baita, mega, histórica, ultra oportunidade. Eu tenho um amigo que me pediu para quando o Small 11... Às vezes as pessoas falam assim, né? É aquela velha história, né? O cliente que entra na loja, ele fala que vai pesquisar e voltar. Quando eu falo isso, eu volto. 99,99% das pessoas não voltam. Olha que interessante CLTA. É a mesma coisa da pessoa que fala assim, olha, eu vou ver aqui com o meu supervisor e tal, eu te ligo. Abraça, isso é caráter, né? Eu tô com um negócio, uma peça para receber do carro lá na Audi, o negócio é um parto, você liga, eles te atendem bem, eles são bonzinhos, eles são legais, mas não resolvem. Né? Então muitas vezes a pessoa é um pouco mais ríspida, mais seca, ela não é tão, digamos assim, efusiva, mas ela resolve. Muitas vezes você é atendido com tanta gentileza, mas você não tem o seu problema resolvido. Eis a questão, né? Então, né, essa história, eu vou ver aqui, te ligo, eu te retorno. E eu retorno, por quê? Porque como eu não sou Deus, não acerto sempre, e a minha memória, apesar de ser boa, ela não é infalível, eu anoto. Né? Então, por exemplo, não só essa pessoa, mas algumas pessoas me pediram especificamente para comentar o momento de oportunidade em Small 11. Eu anotei e mandei um e-mail ontem à noite para essas pessoas. Eu estava colocando os e-mails em dia. São muitos e-mails. Tinha e-mail que já fazia alguns dias, tinha chegado, sem dúvida nenhuma. Como eu respondo pessoalmente, às vezes demora algum tempo, às vezes eu respondo de imediato. Então eu falei, olha, raras vezes eu vi uma oportunidade, assim, um mercado com PL mais baixo em 20 anos, e Small 11 é uma ótima oportunidade de exposição, que você trabalha com margem, não precisa ter o dinheiro todo, é como o Bova 11. Aí a Petro a gente já viu, chegamos em Vale, né, a Vale respeitando um topo anterior, né, deve voltar na máxima recente nos próximos dias. E como ontem eu fiz a carteira desafios, foi isso, né? Eu vou fazer uma carteira diferente hoje. Ontem eu fiz a desafios. Hoje eu vou fazer outra. Então eu vou vir aqui para acompanhar os estudos que a gente faz através do TradingView. Vou falar primeiro do Ibovespa em dólares. Sinal de fundo, claro, né? Martelo acionado. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Até a média de 21 é um repique, mas o fundo anterior é uma primeira barreira, 107,680. Bateu e respeitou. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma correção absolutamente normal, proporcional à alta recente.
né, deve continuar subindo, mas existe sim uma evasão de divisas na China, por isso que a China não tem cortado os juros, senão esse movimento poderia ser ainda mais intenso. E na Europa, entre trancos e barrancos, vai subindo. Aqui no índice DAX, sobre uma LTB, é uma típica correção no tempo. Eurostock 50 também, né? Correção no tempo padrão do varal, o preço amparando-se na média de 5. E a bolsa aqui de Paris, né, respeitando o topo anterior, média de 5. E bolsa do Reino Unido, idem, é sempre diferente, está subindo mais que as outras hoje, rumo a 7.514,04, a mesma que a LTB, que conecta os topos desde abril. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, é mais um ativo que alguns alunos pediram para avisar o momento oportuno de entrada, porque o EWZ, pessoal, você não precisa ter o dinheiro todo, você trabalha com margem, né? Você não é igual a contratos futuros, porque não tem vencimento e tal, mas você trabalha com margem e vai tendo ajuste, né? Conforme sobe ou desce. Então dá para trabalhar com margem, BOVA 11, Small 11, EWZ. Isso é muito interessante. Ok, aí temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Né, o BZQ eles vão abrir ainda, vamos ver no pré-mercado, não marca aqui, mas acho que deve continuar em queda. O VIX também, não existe nenhum sinal de fundo significativo. O grande lance aqui do VIX é que ele pode, no pré-mercado, eu acho que esse link aqui da Copa tá travando a minha máquina. Deixa eu ver quanto tá o jogo, daí eu tiro. Tá 0-0, ele fica atualizando, toda vez que roda aqui a máquina trava. Então o VIX ele pode realmente acionar, né? Ele acionou por 10 centavos no pivô de baixa 22,37. E os futuros americanos eles estão em alta, 0,54 Dow Jones S&P, 0,40 o índice de tecnologia Nasdaq. Então deve haver continuidade nessa movimentação de alta do Dow Jones, também no S&P, né, um recuo absolutamente normal, S&P até o topo anterior, e o índice Nasdaq até a média de 21. Títulos americanos de 10 anos. Não vejo aqui um sinal, uma pinça, né, mas candles anêmicos depois, então não tem um... Vai subir 0,5%, né, os juros agora em dezembro. Aí o petróleo acionou um martelo rompendo 80,50 em Nova York. O Brent acionou, é um doji pernalta, 87,94. Aí nós temos o minério, uma correção absolutamente natural até a média de 21. Nikkei aos trancos e barrancos vai subindo, um gráfico craquelado, e Bolsa de Xangai idem, após apoiar-se na média de 21. Então eu já vou fazer a carteira ouro. Fazer aqui a carteira ouro, aí depois eu faço a nacional secreta, a nacional secreta, Fly USA. Então vamos fazer aqui para finalizarmos os estudos dessa terça-feira. Primeiro ativo é Semin. CSN Mineração é praticamente uma forma... Outro dia eu estava conversando com o pai de uma amiguinha da minha filha. Foi domingo, ele me perguntou como é que ele faz para comprar minério. Eu falei, você pode abrir uma conta numa corretora internacional. Eu acho que na Interactive Brokers dá para operar minério ou na Ameritrade, eu não tenho certeza. Eu operei minério há muito tempo atrás, mas foi no Saxo Bank, através de CFD, que é ativo por diferença, enfim. Mas se quer operar minério, opera Semin. Não? Então é isso. Tem grande potencial esse ativo.
Não seria uma surpresa ver essa ação a R$5 na reta final do ano, aí lá pro final de dezembro. Cosan é uma aposta arriscada que a gente fez, ela entrou, né, dentro daquele processo de troca que nós fizemos nos portfólios. Ampara-se numa LTA, tem um fundo duplo, rompimento falso 16,48, eixo do W1763. O JHSF é uma das grandes exceções que a gente tem aí no curto prazo. Ela perdeu muito valor. Para quem está atrasado, é algo que eu recebo muito aqui diariamente. Professor, eu tenho um ativo extra, tal, das ações que a gente tem em carteira, qual que eu posso alocar? JHSF. Eu acho que é uma excelente alocação nesse momento. Lojas Quero-Quero também. É possível traçarmos aqui um canal. A gente precisa esperar o mercado subir aí 3, 4, 5 mil pontos. Aí o joio separar-se-á do trigo, a gente vê quais ativos reagem bem, por que reagiram. Só que está na base de um canal, então Quero-Quero oportunidade. Aí nós temos Natura, que eu acredito que vale a pena comprar nesses níveis, né? Se romper 3,76 pivô de alta. Pets é o caso de Natura, vale comprar, mas provavelmente se elas derem um sprint, uma forte alta, a gente vai trocar por outros ativos, né? Não trocar aqui na mínima, mas diante de um movimento de apreciação. Portobello, ela entra no time da JHSF, né? Para quem tem um capital extra dessa carteira junto com o JHSF, é uma belíssima oportunidade de alocação. Eu quero esperar um sinal. Então você pega o candle de ontem que marcou a mínima, rompeu 9,42, você entra. Aí nós temos Rail. Seria uma opção também. O sinal mais forte, tecnicamente falando, né, se a gente usar simplesmente os gráficos de forma simples e pura, né? Alguns investidores entendem que o gráfico resume tudo, aquela coisa toda. O gráfico mais atraente é de Rail, por quê? Respeitou um fundo anterior, é um fundo triplo. O fundo triplo ele fala que os fundos têm que ser mais ou menos equidistantes, mas é um fundo triplo, né? BB abandonar de fundo, então ela entra no time da JHSF Portobello para uma exposição adicional, sim. Honey, tendência, né? Simetria em U vai jogar esse preço a 9,33 nos próximos dias. Vale a gente já fez. E por fim, a Simpar. A Simpar entra também aí no time de ações para fazer uma alocação com capital extra dentro dessa carteira. Porque desabou, que a gente tem um martelo, 7,55. Tá um centavo acima, enfim, você pega numa fase embrionária. Para voltar aqui para 11,50 um pulo se a gente tiver os mesmos drivers, digamos assim, negados. Por exemplo, bom nome, super economia, ou pelo menos razoáveis, e uma PEC mais amena. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, somos mais fortes. Eu peço que você deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e atue na área de comentários, faça a sua pergunta, deixe ali suas opiniões, porque assim nós crescemos e aprendemos juntos.